Por que você se sente tão chateada quando você está se sentindo abandonada? Por que receber uma crítica de uma outra pessoa te afeta tanto, mesmo você sabendo que a opinião do outro pouco importa? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre como seus gatilhos emocionais estão relacionados com um assunto que está muito em alta no meio do autoconhecimento, que é criança interior. Meu nome é Lívia e esse canal é dedicado para todas as pessoas que querem encontrar seu propósito de vida através do autoconhecimento. Se você quer continuar acompanhando os vídeos aqui do canal, não esquece de apertar no sininho aqui embaixo para você receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo e também de deixar o seu like para eu saber que você curtiu o vídeo. Então, o que as pessoas querem dizer quando elas estão falando sobre criança interior? Esse é um termo usado na área do autoconhecimento para poder se referir a todos os impulsos e necessidades que você teve quando você era criança e que não foram resolvidos. Então, através desse conceito, a gente leva em consideração que todo o impulso e vontade, necessidade infantil que a gente tem, que não é cessado, continua produzindo comportamentos na sua vida. Então, toda necessidade que você tem, se você não dá ouvidos para ela, não é como se ela fosse embora, ela continua lá, só que ela vai estar agora reprimida. E essa repressão, ela vai produzir comportamentos, porque você vai parar de buscar resolver aquela necessidade de forma consciente e vai começar a querer resolver essa necessidade de forma inconsciente. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei um pouco sobre como que se formam esses comportamentos inconscientes, que são aqueles comportamentos que a gente tem, mas a gente não sabe de onde vem, por que acontece, como acontece, qual a intenção existe por trás dele. Então, são aqueles comportamentos que eu falei pra você no início desse vídeo, quando eu falei por que uma pessoa te critica e você se sente muito mal, mesmo sabendo de forma consciente que aquilo ali não diz sobre você, que muitas vezes o outro pode estar tendo uma opinião distorcida sobre você, mas mesmo assim aquilo incomoda. Então, por que também que uma pessoa vai embora da sua vida e você se sente abandonada, aquilo te gera uma dor que conscientemente você sabe que não faz sentido, porque pode ser uma pessoa que está saindo da sua vida para o bem, porque pode ser uma pessoa que estava te fazendo mal, mas mesmo assim você se sente abandonado ou você se sente rejeitado. Por que que isso acontece? Porque de forma inconsciente existe um sentimento por trás daquilo. Então agora você já está começando a entender que por trás de um comportamento que você não sabe a raiz, existe uma necessidade. Por isso que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos amorosos e passam o relacionamento todo morrendo de medo de serem traídas. E esse medo move elas a tomarem decisões, atitudes, escolhas que não trazem bons resultados para o próprio relacionamento. Então, como se fosse uma autossabotagem. Então, por trás desse medo de ser traída, que necessidade existe? Que necessidade existe por trás desse medo? Que necessidade existe por trás das atitudes que esse medo leva essa pessoa a tomar? Então, no meio da espiritualidade, de uma forma metafórica, a gente diz que é a criança interior que está te atrapalhando de viver o relacionamento que você gostaria de estar vivendo. É a criança interior que está te impedindo de ter uma vida financeira mais próspera. É a criança interior que está te impedindo de ter a sua independência. Então, agora que você já sabe que por trás dessas atitudes inconscientes existe uma necessidade mal resolvida, você pode estar se perguntando: como que eu posso sanar essa necessidade? Ou quem pode sanar essa necessidade por mim? Quando você é uma criança, a responsabilidade de suprir com essas necessidades é dos seus genitores. Mas quando você se torna um adulto, para quem ficaria essa responsabilidade se não para você mesma? Só que frequentemente a gente tá de forma inconsciente empurrando essas responsabilidades para outras pessoas,
Por exemplo, né, usando o exemplo da vida amorosa que eu dei agora há pouco, né, a pessoa que tá com muito medo de ser traída, existe uma necessidade por trás daquele medo. Ela pode lidar com aquela necessidade sozinha, né, resolver aquela necessidade como responsabilidade dela, ou ela pode começar a ter atitudes invasivas com a outra pessoa que ela está se relacionando, buscando de alguma forma que essa outra pessoa resolva essa necessidade por ela. Então, como que o outro pode, de certa forma, sanar uma necessidade sua se nem você sabe qual necessidade existe por trás daquela atitude que você está tomando? Então, o primeiro passo para você resgatar essa criança interior ferida, para você poder liberar aí os bloqueios que você tem hoje, é se conectando com essas necessidades. E isso não é um movimento muito agradável, porque quando você era criança e você teve esses incômodos e isso te marcou, isso gerou uma dor, né? Isso gerou um forte impacto emocional, isso gerou sinapses nervosas no seu cérebro, né? E o que acontece? Entrar em contato com essas necessidades é desconfortável por causa disso. Você vai estar acessando essas sinapses que te causam desconforto. Só que esse é o primeiro passo para você entender sobre esse desconforto. Então aqui a gente vai precisar olhar para o desconforto não com repulsa, mas com curiosidade. Para você poder entender qual necessidade existe por trás dele, depois de se conectar com o desconforto, né? Você busca por essa necessidade e depois você busca suprir essa necessidade de formas saudáveis por você. Uma forma muito eficaz de suprir com essas necessidades à medida que você entra em contato com elas é você identificar qual julgamento existiu quando você sentiu aquela necessidade, né? Quando você sentiu aquela dor, qual julgamento existiu sobre a realidade a partir dela? Então, o que você julgou sobre a realidade que você estava vivendo a partir daquela necessidade que você não teve cumprida? Esse julgamento é o fator que te aprisiona hoje. E é um dos fatores mais complicados também da gente flexibilizar e ressignificar na nossa vida. Só que não existe um outro caminho para você desbloquear alguma coisa que a sua criança interior está te impedindo de fazer, que não seja ressignificando esse julgamento que existe por trás da necessidade que não foi cumprida. Você pode ressignificar esse julgamento de muitas formas, tá? De forma consciente, de forma inconsciente. Você pode ter muitas ferramentas, muitas terapias que te ajudam com isso, né? A hipnose é uma terapia ótima para o resgate da criança interior, o Theta Healing também. Já fiz sessões com esses dois tipos de terapias e gostei muito, me deu um resultado muito bom. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero propor para você um desafio, um exercício, na verdade, tá? Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever os 3 maiores incômodos que você tem na sua vida hoje. Pode ser 1, pode ser 2, 3 ou 4, você que decide. Mas você vai entrar num processo de introspecção para você poder entender mais sobre esses incômodos. A partir disso, você vai, para cada incômodo, começar a questionar qual necessidade existe por trás dele, né? Qual necessidade você está buscando sanar através desse incômodo? Quais atitudes disfuncionais esse incômodo está trazendo para a sua vida hoje? Qual intenção existe por trás dessas atitudes? Qual sentimento esse incômodo te traz especificamente? Então você vai começar a questionar esses incômodos para você poder se conectar com essa necessidade e você poder ter uma clareza sobre o que você tem que buscar na sua vida hoje para você estar melhorando esse incômodo de uma forma que você possa se responsabilizar por ele. Depois, se alguém fizer esse exercício aí, quiser postar no Instagram, nos stories, me marcando, @liviademambro, eu vou ficar muito feliz de saber que você participou.